O fuxicogospel.com.br publicou em primeira mão a saída do pastor André Fernandes da liderança da Lagoinha Alphaville. Desde que essa matéria foi publicada, nós recebemos algumas perguntas. Eu vou listar aqui pelo menos umas 4 delas. Primeiro, as pessoas querem saber quando ele vai sair, para onde ele vai sair, quem vai ficar no lugar dele e talvez a mais importante de todas é o porquê. Por que ele vai sair? Nesse vídeo eu vou tentar explicar, responder para vocês, até mesmo de forma agora oficial, tentar responder a essas 4 perguntas. E eu falo de forma oficial porque depois que a gente publicou a matéria, a assessoria de comunicação do pastor André Fernandes entrou em contato e nos enviou uma nota, um comunicado oficial, inclusive com algumas falas dele, explicando o que de fato está acontecendo, o que está por trás desse furo, né, publicado pelo fuxicogospel.com.br. É por isso que eu digo a você, siga nosso perfil no Instagram, @fuxicogospel_oficial, e também acesse o nosso site. Mas vamos lá, essa nota, ela explica, ela traz as verdades por trás, pelo menos as verdades que eles fizeram contar, do porquê então que está acontecendo. E o primeiro ponto aqui é a verdade falando sobre quando, né? Quando ele vai sair. A nota diz, primeiro, que ele não vai sair, né? O que a nota diz é que ele vai deixar a liderança, ele não vai mais ser o pastor sênior da Lagoinha Alphaville, como pastor presidente, e que talvez tenha sido o nome que deu, né, toda essa visibilidade à Lagoinha em Alphaville, a ponto, e essa frase é muito forte, de se tornar maior do que o próprio André Valadão. Essa frase pode até justificar o porquê, mas ainda nem é para tanto. Quando chegar nessa pergunta eu respondo com mais clareza. Mas sim, há um consenso, praticamente um consenso dentro do ecossistema Lagoinha, de que o André Fernandes se transformou maior, ficou maior do que o André Valadão, e por essa razão começou ali alguns conflitos internos que não foram bem esclarecidos ainda, nem mesmo confirmados oficialmente ainda, porque são coisas que acontecem em um bastidor muito, muito pequeno, né? Então pouca gente tem acesso a alguns detalhes, mas como você viu, nós publicamos aquele furo, nós trouxemos essa informação quando todo mundo achava que o que vai ser anunciado no domingo é uma nova fase, uma nova etapa, e acaba sendo, né? Nós trouxemos a informação, então, de que o André Fernandes vai sair da liderança, então você deve imaginar que a gente tem algumas informações. Mas o ponto é esse, a nota, o comunicado diz que ele não vai sair da Lagoinha, ele está deixando a presidência para se tornar um evangelista. Ele vai ser enviado como evangelista. Para onde? Não tem essa informação. A ideia é exatamente o que foi publicado pela matéria do Fuxico Gospel. Por exemplo, ele vai se transformar, até onde se imagina, né? Claro que tudo isso pode mudar, em uma espécie de Lucinho, né? Você sabe, o pastor Lucinho, ele não é pastor de uma igreja local, mas ele atende a várias igrejas. Então ele está sempre viajando o Brasil e alguns países, pregando nas igrejas Lagoinha ou fora dela, evangelizando, servindo como pastor evangelista. Esse é o ponto. Então, esse foi um dos pontos, inclusive, trazidos na matéria, que o André Fernandes vai ficar um pouco mais na itinerância. Um outro ponto também é que ele vai ter mais tempo, obviamente, para cuidar dos seus negócios. Só esse ano, e isso eu vou trazer em um outro vídeo com muito mais detalhes e mais documentos, depois de domingo, é claro, somente esse ano, 2025, o André Fernandes abriu 4 empresas, somadas às outras várias e várias empresas que ele já tem. Então, 4 empresas, a última foi agora em julho, há pouco mais de um mês atrás. Então, ele tem, obviamente, seus negócios pessoais, seu patrimônio que precisa ser gerido e não estava conseguindo dar conta disso, né? Conciliar a presidência da igreja, e a gente sabe, é uma igreja muito grande, certamente demanda muito do seu tempo. Mas é isso. A igreja disse em comunicado que ele vai servir como evangelista da Lagoinha, mas que não vai se desligar dela, certo? Vai continuar lá. E quem é que fica no lugar dele? Essa é uma outra pergunta importante. Quem fica é o próprio André Valadão. Em comunicado, como disse a oficial, o André Valadão é quem vai assumir a liderança da igreja, também conforme publicado, né, pelo Fuxico Gospel, bem antes da nota. Não se sabe se ele ficaria, ou se ele ficará ad eterno, mas que pode até haver uma fase ali de transição e depois colocaria uma outra pessoa para comandar, ou se ele de fato assumiria de forma para todo sempre, amém,
a Lagoinha Alphaville. Só que teríamos um problema aí, que é a questão da Lagoinha lá em Orlando, de onde ele comanda a Lagoinha Global, e também o fato de que a família, a esposa, não tem interesse de voltar a morar no Brasil. Então, é um problema a ser administrado e deve ter sido aí muito bem pensado pelo André Valadão e pela sua esposa. Esses são os pontos, tá? Então, primeiro, ele não vai sair, ele vai servir como evangelista, ele vai deixar quem vai ficar no comando da Lagoinha Alphaville é o próprio André Valadão. Agora, quando que isso acontece? Isso parece-me que já aconteceu. Porque já houveram algumas reuniões essa semana mesmo, envolvendo regionais, pastores regionais, em que o André Fernandes não está. Né? Então, ele já não está mais participando de eventos, ou melhor, de reuniões, que envolvam os regionais aqui do Brasil. E também, nessa última conferência que teve da Global, ele praticamente não apareceu. Ele teve uma aparição ali muito minúscula, até onde a gente sabe. Então, o que conota exatamente que há já uma situação quase que superada, resolvida, de que ele já resolveu. O domingo agora, não se sabe se isso vai ainda acontecer, essa programação, pelo fato da matéria da notícia ter vazado, né? Mas as redes sociais da Cássio Valadão, do André, do André Fernandes, os dois Andrés, né? E da própria Lagoinha, estava tratando esse domingo como sendo um grande culto, sabe? Um grande evento que iria reunir os dois Andrés, aquela coisa toda, para fazer um importante comunicado que se imaginaria que fosse, ou até que seja, essa é a verdade, né? A gente está falando aqui, ainda no campo da especulação, do que está por trás. Então, todas as informações que eu trouxe aqui nesse vídeo são oficiais, né? É o que está posto. Por isso que eu falei, então, o porquê. Porque é uma pergunta que eu vou já responder. Então, o André Valadão já assume praticamente de imediato, e o André Fernandes deve então fazer aí as suas considerações, aquela coisa toda, já no próximo domingo, ao que foi posto na nota, já tendo o próprio André Valadão como sendo já o pastor sênior da Lagoinha Alphaville. Correto? Bom, agora o porquê, eu imagino, obviamente, que essa deva ser a pergunta que muita gente quer saber a resposta para ela o mais rápido possível, né? O que está por trás disso? Eu já pincelei aqui um pouco de que há quase esse consenso dentro do ecossistema Lagoinha de que o André Fernandes cresceu mais do que o André Valadão. Então, inclusive, uma das leis no livro As 48 Leis do Poder não ofusca o brilho do mestre, né? Não ofusca o brilho do mestre. O André Fernandes era o pupilo do Felipe Valadão, você bem sabe, tem uma treta ali e acabou migrando para os braços do André Valadão e cresceu exponencialmente, levando a Lagoinha Alphaville a ser o que é, não só em número de membros, mas também em patrimônio. Eu acho que é um eufemismo dizer que a Lagoinha Alphaville talvez seja a mais próspera de todas as lagoinhas, e isso superando, obviamente, inclusive a do próprio André Valadão, lá em Orlando. Uma outra verdade também que precisa ser considerada, a própria audiência. Se você assiste os cultos aos domingos da Lagoinha no YouTube, você vê, cara, os números são extraordinários, né? O André Fernandes consegue colocar ali 25, 30, 35, 40 mil pessoas assistindo em um culto, digamos, normal. Praticamente normal. Coisa que a Lagoinha de Orlando, por exemplo, que é presidida pelo próprio André Valadão, não chega nem a uma fração disso, né? Sei lá, menos de um quinto, uma coisa assim, impressionante. Então os números que a Lagoinha Alphaville consegue colocar são absurdos. E aí fica a pergunta, isso é por conta das atrações, que são cultos, cada culto obviamente deve ser caríssimo, né? Sempre tem um cantor, sempre tem uma coisa ou outra lá, um pregador e tal, ou é por conta exatamente do chamado carisma do André Fernandes? Talvez esse segundo ponto seja a resposta mais concreta, né? O carisma do próprio André Fernandes, que é impressionante, muitas vezes, inclusive, o oposto do caso do André Valadão. Mas a pergunta ainda não foi respondida, é o porquê. E eu vou deixar para responder essa pergunta no próximo vídeo. Vamos aguardar esse domingo, tudo se concretizar, até para não causar um certo constrangimento. Quando eu publicar esse segundo vídeo, você vai entender essa minha frase e ter usado o termo constrangimento. Entende? Então, deixa terminar o culto no domingo, deixa tudo se consolidar, e na segunda-feira eu prometo para vocês que o primeiro vídeo vai ser respondendo essa pergunta do porquê. Talvez eu já te adianto aqui, para ser bem honesto, como eu sempre sou com a audiência, o porquê é muito, muito amplo, né?
Você sabe, um divórcio nunca é por uma única razão. Aquela razão que você acha que foi, talvez seja só o estopim, a chamada gota d'água. Então são vários itens, são vários tópicos que talvez levaram a esse momento. E eu vou tentar abordar aqui no vídeo em que eu vou falar sobre isso, o tal porquê, alguns desses pontos. E provavelmente você vai concordar que faz todo sentido o que eu vou abordar aqui. E não só opinião, tá? Para quem acha, você vai trazer fofoca, é só opinião, não. São documentos, são provas. Documentos realmente, né? Documentos, provas materiais de alguns dos pontos que levaram a essa situação. E talvez você vai passar a enxergar depois desse próximo vídeo a Lagoinha Alphaville com um olhar bem diferente daquela que talvez você olha hoje. Bem diferente. É por isso que é importante que você se inscreva no canal, ative a notificação, mas também que você deixe o like, né? O like diz para o YouTube que você se interessa por esse conteúdo. Às vezes as pessoas se inscrevem e não recebem as notificações, não recebem os vídeos porque ela de alguma forma não interagiu. Então se você puder deixar o like. E se você não tiver o que comentar, não tem nada para comentar, comenta aí um número 1, número 2, qualquer coisa, faz um comentário aí de qualquer natureza ou dá a tua opinião, porque isso também vai fazer com que o YouTube entenda que você se interessa pelo próximo vídeo, e aí quando a gente publicar, ele vai te mandar de alguma forma, de algum jeito, ele vai te mandar, e você não vai perder. Tá bom? Bom, é isso, gente. Vamos acompanhar, então, domingo deve ser um dos cultos com a maior audiência, né, da Lagoinha Alphaville, porque as pessoas vão ficar realmente querendo saber como que será esse desfecho e o fim, ou o início do fim desse casamento. É claro, de novo, repito, a informação oficial dá conta de que ele não sai da Lagoinha. Mas, será mesmo? Você acha? Eu vou te dar então um motivo para você fazer um comentário. Diz aqui para mim, você acha que sai ou que não sai? Você acha que ele fica muito tempo com o carisma que tem, sabe? Com a audiência que ele tem, com os seguidores que ele tem. Ele fica muito tempo sem abrir o próprio ministério? É uma pergunta a ser respondida. Comenta aqui e aguarda. O próximo vídeo vai ser revelador. Tchau.